voltando ao posicionamento, né? Sobre o nosso posicionamento. Então, o homem ele tem essa questão dessa renovação de Deus. O homem ele quer mais de Deus. Mas o que a palavra determina é que, na verdade, há uma posição definitiva de Deus sobre todas as circunstâncias humanas. E o interessante é que a mesma posição, o mesmo pensamento que ele tinha antes de seu dia julgar, é o mesmo pensamento que vai acontecer quando há julgamento. Né? Não existe essa adaptação de Deus aos tempos modernos, a adaptação da graça aos tempos modernos, a adaptação de Deus aos tempos que vão vir. Ele diz também o quê? No versículo 17. Eis que tu tens sobrenome judeu, depois tu falei, figurias de Deus, que sabes as suas vontades e aprovas as suas excelências, sendo instruídos pela lei. Aí ele diz, e confia que é guia de cego, muito que então entrega, instrutor dos mestres. Mestre de criança, tens a forma de ciência e, na verdade, na lei. Tu tens que ensinar outro e não ensina a ti mesmo. Tu que pregas, que não deve escutar, escuta. Aí tem essa relação todinha. Então, o que vemos então? Nós vemos, só para olhar que está ficando ali embaixo, quando é que é? Não, está no mal. Continuando, né? Então o homem tem essa percepção de uma reconstrução da palavra em sua vida. Quando é interessante que a justiça de Deus, ela sempre foi determinante desde o princípio de como tinha que ser e como tinha que ser. E ele escreveu no capítulo 2 que Deus determinou tais coisas a respeito da lei, a respeito do tempo, a respeito do juízo, a respeito das pessoas que praticam o mal, a injustiça. E é inevitável que as coisas tenham uma ordem a acontecer e elas aconteçam da mesma forma, da mesma maneira. Então o que acontece? Não há necessidade sequer de uma readaptação da palavra. De forma nenhuma. A palavra ela é o que é, da mesma maneira, desvoltada. Né? Por isso que no versículo 26 diz assim, se pois a incircuncisão, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será refutada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, que cumpre a lei, não julgarás porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu o que é exterior, nem circunciso o que é exteriormente da carne, mas judeu o que é no seu interior é circunciso, e no coração este no espírito e não na letra. Então há uma determinação já desde os tempos primitivos. Essa readaptação de um novo processo singular de como ver a Bíblia, a relação de amor, como Deus viu o amor útil, como Deus viu o amor ontem, como a palavra determina que deve ser ou não as coisas. É interessante que as pessoas tenham essa percepção, que realmente acreditarem, verem e acharem no seu subconsciente de que Deus vai fazer uma mudança estratégica porque Ele decidiu ser diferente. Porque Ele decidiu ver agora as coisas de maneira diferente. E aí o grande problema é quando ele começa a olhar as questões e fazer uma análise em cima dessa necessidade da mudança. Então a palavra, ela não tem mudança. Ela por si só, ela produz no homem mudança. Ela não está para mudar, mas ela produz no indivíduo mudança. Ela não está para mudar o pensamento de como ela vê ou não as coisas, mas que no indivíduo esse pensamento começa a ser real, começa a ser verdadeiro. Porque
com um livro que nos dará novas coisas e não nos faz novas coisas, vemos então que há uma adaptação de um Deus aos tempos modernos, né? E nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E aí você pergunta, você está falando já como é em relação a nossas traduções, está falando sobre isso, sobre o grego, sobre as questões do antigo grego. Aí está a grande questão. Temos os capítulos que, querendo ou não sofreram tanta influência ao passar dos tempos. As traduções não sofreram tanta influência. O capítulo 2 de Romanos é escrito sobre uma linguagem imperativa, uma linguagem sem variação de mudança, onde aquilo que está determinado é um ponto definitivo para todo mundo, para todo o resto, para todo o tempo. As variações são poucas. As variações de posições globais, como por exemplo, capítulo 2, 14, porque quanto aos gentios que não têm a lei, então ele faz menção no grego de ora então, para todos os quantos, para todos os povos, todas as línguas, que ainda não detêm o conhecimento da verdade, que ainda não foram abertos os seus olhos, né? Para os quais que não tiveram ainda a necessidade, ouviram então a palavra, elas não podem, claro, ser julgadas por algo que elas não têm, que é a lei. Mas em si elas serão lei. Em si os seus posicionamentos serão lei. Então elas serão conforme a necessidade de sua vida. É interessante notar que as posições elas são altamente necessárias. Como por exemplo, versículo 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. A vida eterna aos que com perseverança fazem. Então, é uma ação de produção no indivíduo, e não na palavra. A ação é feita no homem. O produto dessa verdade age dentro do homem. O produto dessa ação é dentro, é íntimo. Não é algo estereótipo, não é algo fora, é algo dentro. Então, essa palavra vai trazer no indivíduo um posicionamento interno, onde ele vai começar a produzir e ver as coisas de maneira diferente. Ele vai começar agora a fazer uma análise mais concludente sobre aquilo que ele pensa, que ele vê, que ele espera, que ele acha. E aí a grande fundamentalização do processo surge quando há uma ação verdadeira, há uma ação de imposição, há uma ação coletiva. Então é um posicionamento, né? Continuando. Vamos ao segundo ponto aqui, que queremos falar hoje. Como vemos a posição de Deus na linha do tempo e da vida cristã. Você deve me perguntar porque tais coisas acontecem de uma maneira singular, acontece aqui, amanhã, depois. E você fica procurando identificar na palavra, porque certas ações deram conclusões diferentes. E porque certos questionamentos tiveram posições diferentes. E a palavra é a mesma. E a grande questão é justamente essa. A palavra em si, ela não muda, mas vai gerar no indivíduo posições diferentes. Vou pegar um pouco d'água para continuar.
Vamos lá. Continuar. E aí o grande problema da adaptação do ser humano é justamente esse processo de encontrar o posicionamento litúrgico, o posicionamento do cenário, o versículo 21 determina, capítulo 2. Tu, pois, que ensina a outros e não te ensina a ti mesmo. E é a grande relação, é aquela condução. Né? Que a palavra diz, como pode você guiar outro? Os dois andarão juntos e cairão. E aí você pode até pensar que a grande dificuldade da história está em você achar uma teologia perfeita, correta, complexa, né? Mas também o meio seja simples, o seu filho fácil de entender. E aí a grande questão é que não funciona assim. A palavra sim, ela é simples, ela é direta e ela age em cada indivíduo, mas esse indivíduo dela é produzido em condições diferentes. No homem, o versículo produz. Na mulher, o versículo produz diferente, porque há percepções específicas que agem dentro do condicionamento de cada um que não são iguais. A maneira, os indivíduos, eles são muitos pensamentos, os ideais, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de ver as coisas, tudo de uma maneira eu posso dizer um tabu, onde cada pessoa coloca dentro as suas ideias e posicionamento, e a palavra, quando vem ao indivíduo, ela traz um caráter, uma mudança nova. Então ele vai abrir o seu baú cheio de questões, cheio de paradigmas, e baseado na palavra ele vai conseguir identificar naquele baú o que é essencial para a sua vida. E o que é essencial para a sua vida, ele vai extrair aquilo ali. E aí ele pergunta, mas o homem não é? Nessa instalação ele não pode extrair algo errado? Claro! Mas é meramente não é uma extração vinda da palavra, mas uma extração por falta de posicionamento e interpretação humana. E aí, como vai falar disso, há um dia determinado para todas as coisas, que é boa, para conosco, cara. As pessoas têm uma percepção de que o que é mal para nós é o mesmo mal para com Deus. A justiça de Deus que é aplicada, o avião só matou 600 pessoas. Cadê Deus nessa hora? Porque Deus está aqui, porque Deus não está. Por que ele deixou acontecer? É o primeiro questionamento que todo mundo tem. É a primeira percepção óbvia da pessoa de procurar uma nova identificação na palavra a respeito dos eventos humanos. E aí você fica procurando posições, já começam a fazer reavaliações da Bíblia, atrás de conhecer algo novo, de que ela possa trazer alguma novidade, e aí você navega no mundo da heresia humana, porque na verdade você não vai encontrar nada novo, meu amigo. Porque ela vai permanecer do jeito como está. E é dessa maneira singular, externa, que ela vai todo dia conseguir produzir nós comigo. Por ela ser viva em um posicionamento, a gente vai produzir em nós uma série de mudanças. Por ela se manter firme a respeito de questões, é porque por esse posicionamento único dela, que gera em nós uma série de pensamentos.
É por ela que ficou parecer de apenas uma maneira, é que nós temos realmente uma posição de entendimento. Final do capítulo 3, capítulo 2, final do capítulo 2. Capítulo 2, verso 24, diz assim: você faz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então nós temos Deus, porque blasfema, e o mundo. Três coisas atingem o mesmo processo, o mesmo pensamento, o mesmo nível. Só que o interessante da história é porque não se é analisado. O máximo que você puder produzir para você, para que você não seja mais alvo dessa profecia, para que você mude. Porque quando pregamos, como falamos, como terminamos, na verdade, quando essa verdade se alcança, é o fruto do Espírito entrando na sua vida. E a partir desse princípio você começa uma vida nova. Papai? Papai? Oi? Que? É o que você? Não vai para. Vamos para. Vamos para. Tira. Vamos para. Mãe,